Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não existe nada nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salve. Também não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, sua palavra em minha alma será salva. Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Ontem eu troquei de plataforma. Eu não consegui fazer com que o vídeo gravado naquela plataforma fosse para as outras plataformas. Ainda não sei muito bem mexer com esse sistema. O que eu queria e posso dizer para vocês é que essa experiência do conhecimento, essa experiência da luz do Espírito dentro, essa experiência da essência do que realmente somos, ela é um presente tão grande. Desculpe, é sono mesmo. Ela é uma presença tão grande dentro da gente. E totalmente dentro do que a gente considera livre-arbítrio. E por estar dentro do livre-arbítrio, por estar dentro dessa experiência, não conseguimos, vivendo nesse mundo, a não ser que meditemos, a não ser que tenhamos esse contato interior, nós estaremos o que a gente chama de iludidos. Enquanto a plataforma avisa as pessoas que estamos online, durante esse tempo, vamos aproveitar, cada um de nós, e dar um like, curtir esse vídeo, e ao mesmo tempo me seguir nas redes sociais para que vocês possam ter acesso a outros vídeos e serem avisados quando esses vídeos estiverem acontecendo. E compartilhem sempre que puderem para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa experiência. Sabe que meu sonho, tudo que eu gostaria que acontecesse com as pessoas nessa vida, que acontecesse com as pessoas nesse mundo, é que em algum momento, cada um de nós pudéssemos saber como ter essa experiência. E não só saber como, não só saber onde, não só saber com quem isso seria possível, mas ter essa experiência e buscar, porque nos transforma em seres humanos melhores. Eu me lembro que quando criança, eu analisando as pessoas, analisando a vida delas, eu dizia para mim mesmo, esse não é o tipo de vida que eu quero. O tipo de vida que eu quero tem a ver com consciência. O tipo de vida que eu quero tem a ver com espiritualidade. E por que era tão importante eu associar a minha vida à espiritualidade? Eu sabia que havia, por algumas informações, que haviam dois mundos. Havia um mundo em que as pessoas não sabiam. Pelo menos não tinham experiência, não sabiam de fato. Não tinham esse acesso de fato. Elas sabiam da existência disso, mas não estavam caminhando nessa direção. E o caminhar nessa direção é mais importante.
Saber que o conhecimento existe, não ir até lá e experimentá-lo, já é uma situação. Mas não saber que o conhecimento existe, não ter a chance, simplesmente achar que esse mundo é tudo que existe, que esse mundo é a verdade, aí a coisa muda de figura. E é para nos salvar dessa experiência que o Mestre nasce nesse mundo, é para nos salvar dessa experiência que existem tantas escrituras, que na verdade cada escritura é um livro, é o testemunho, é o depoimento de pessoas que tiveram essa experiência. E quem foi o Mestre que a trouxe, que ensinou? Essa experiência, ela passa por o Mestre. E por que ela passa por o Mestre? Ontem eu estava exatamente... Desculpe. Ontem eu estava num treinamento aqui nesta sala, falando exatamente sobre isso. Não há opção. Quando tudo que você considera verdade é o que na verdade é a ilusão. Por que é chamado de ilusão? No conceito, na explicação, na lógica da espiritualidade das pessoas que têm essa consciência, esse conhecimento, e no ensinamento de mestres, tudo que um dia foi criado, um dia voltará, um dia será destruído, voltará aos elementos, por mais tempo que demore. Então, quanto tempo demora o Sol? Quanto tempo demora o planeta Terra? Quanto tempo demora essa plataforma que experimentamos? Talvez uma contagem de tempo tão grande que você, enquanto 100 anos de vida, em comparação, você vive tão pouco que você nem percebe. Mas a alma, ela é eterna. E ela estará aqui até o final dos tempos. Talvez não o ser humano não ficaria aqui. Talvez o ser humano saia antes. E aí o Criador se desfaz da sua obra-prima para começar uma nova. Aí ele simplesmente passa o braço passa a mão nesse castelo de areia. E esse castelo de areia é tudo que nós vemos, tudo que conhecemos. Isso não é eterno. O que a gente considera riquezas, tudo que a gente conhece como riquezas, não é eterno. Tem tempo. O que é eterno, o que é vivo, o que é a essência, é a alma, é a energia. E em toda a criação, em toda a natureza, a energia está aí. A energia está aí. A energia é. Toda a criação, tudo que você conhece. Você olha, parece tão real. Numa percepção, ela é real. Foi feita para ser assim. Na outra percepção, ela é a essência manifesta. Ela é energia pura. E se ela é energia pura, o que nós vemos, o que nós somos nesse mundo, e o mundo em que vivemos, e as coisas, elas não são para sempre. Já foram feitas todas as coisas, toda essa criação existe, foi feita para não durar. Aí você olha e fala, como não durar? Uma tartaruga dura 200 anos, um cavalo dura tanto tempo, um camelo dura tanto tempo, um elefante dura tanto tempo, um ser humano dura tanto tempo, uma mosca dura tanto tempo. E todo esse tempo é relativo, mas se você olha tudo isso, isso tudo é luz, é tudo energia.
eu como artista, existe uma técnica chamada pontilismo, bico de pena, não importa como você achando, mas é quando o artista pega uma tela em branco, quando ele pega um papel em branco, e ele pega a tinta, por exemplo, amarela, e vai dando pontos nessa tinta. Depois ele pega a tinta verde, azul, e vai dando pontos. Depois ele pega tons de ocre e vai colocando pontos e pontos e pontos e pontos e pontos e pontos. Verde, azul, amarelo, branco, preto, sépia. Todos os tons de azuis, todos os tons de verde, todos os tons de vermelho, todos os tons de laranja, todos os tons de amarelo. E vai colocando pontos e pontos e pontos, rosas e roxos, e vai colocando pontos e pontos e pontos. Aquela paciência de colocando os pontinhos perto, pontinhos mais longe um do outro. E de repente você pega e vai se distanciando da tela. E quando ela está num determinado ponto, você vê uma forma, uma paisagem, um personagem, o que quer que seja. De longe você vê. De longe você vê a forma. Quando você se aproxima, você vê o que existe entre um ponto e outro, que é nada. E você olha os pontos, você olha as partículas, os átomos, você olha os elementos, e você fala, não é possível. Mas quando você se distancia, você vê a paisagem. E toda a paisagem é feita de pontos. Quando você pega qualquer coisa digital e vai ampliando, esses pontos são chamados de pixels. Pixel, né? E quando você olha um pixel, todos esses pontos juntos são aqueles quadradinhos que compõem uma imagem. Quando você as amplia, você vê. E todos aqueles pontos, a uma certa distância, se tornam figuras. Aqueles pontos que você está olhando, aqueles pixels, aquele que é totalmente fora de foco, que você olha e não vê nada, numa certa distância você vê tudo que foi fotografado ali. Assim é a criação. A criação é composta de átomos, dos elementos. Todas as formas que você conhece são a mesma coisa, a mesma energia. Você olha uma forma e ela é rígida, dura, sólida, e você olha outra forma, ela é tenra, suave, ela é macia. E as texturas da matéria, do que foi criado, matéria é quando a energia se condensa, elas são diferentes. Tudo é diferente. Mas quando é ampliado, todas as formas são iguais. Da mesma forma, quando você olha para fora, você está usando os seus 5 sentidos. Seus 5 sentidos são para que sua alma, seus 5 sentidos são para que você, a luz, o observador, viva nesse mundo, exista nesse mundo, tenha uma experiência de 100 anos. Então, não só essa forma está aí composta de toda essa energia, mas a própria existência, o próprio seguir, o próprio tempo de vida que você tem. Ele é uma experiência fictícia. Ele não é real. Aí você pergunta assim, e para a criatura ela é real? Sim, para a criatura ela é real. Mas o fato de ser real para você a dor, o fato de ser real para você a emoção,
O fato de ser real para você, a visão, a audição, não se esqueça. Isso não é você. Você acha que você é o personagem? Só que se você ficar sem os olhos, você continuará sendo você, sem os olhos. E a impressão que dá é que se for tirando pedaços de você, não vai sobrar nada de você. O que você é, a tua essência, ela nunca nasceu. Ela nunca teve um princípio, nunca terá um fim, porque o que você é a energia, é a luz por trás da matéria. Isso é o que você é. Ontem eu estava falando exatamente sobre isso. A gente é assim, a gente vive nesse mundo e a gente acha que a vida, que nós somos esse corpo, que nós somos o nome que esse corpo tem, e que a vida, na verdade, é a parte elétrica do corpo. É o que achamos. Nós somos o corpo e Deus, a essência, o eu mesmo, é apenas uma energia que faz com que esse corpo exista. Se essa energia estiver fraca ou não estiver aí, é a morte. Então as pessoas têm uma visão, uma perspectiva de que você está deitado, morrendo, e a vida está se esvaindo, a vida está terminando a carga dela. Essa é a sensação do Homo sapiens. Essa é a sensação de Adão. Essa é a sensação do homem que não sabe que isso é invertido. E o homem trata a vida, ele trata a essência, ele trata o observador, ele trata o que ele é como ilusão, como uma coisa que não existe, uma carga de bateria. E que aquilo que perece, aquilo que foi montado, aquilo que foi juntado, aquilo que foi vibrado para poder ter densidades diferentes, no caso do seu corpo, que tem a densidade que tem, é a vibração dessa energia que faz isso. Essa vibração da energia faz isso. Se a energia faz isso e não existe a forma, existe a vibração da energia, criando a ilusão de que a forma existe, a densidade ilusória porque é temporária. Então o que você é, de fato? Você é energia. E mesmo assim, mesmo que você tenha informação sobre isso, a sensação que você tem é assim: eu vou morrer. Entende? Eu preciso aproveitar essa vida enquanto eu não vou morrer. Eu preciso aproveitar essa vida enquanto os elementos estão juntos. Enquanto o pó não vira o pó, porque eu sou o pó. E não, você é o espírito. Entende? Você é a vida colocada dentro. A vida que habita o corpo. O corpo é só uma ilusão, é só uma forma temporária. Ela não vai durar acima do tempo de validade dela, mas ela não é o que você é. A sensação de morte, ela não é real. A própria morte é irreal, a sensação de morte é real, porque tudo nasce de uma perspectiva de mundo. O sofrimento é uma perspectiva de mundo. O sofrimento, na verdade, ele é uma das emoções que o Criador fez para fazer com que a dualidade exista. Ou seja, assim, ele criou você e seu corpo tem o tato. Esse tato, esse sentido do tato, do tocar as coisas, esse sentido de você pegar uma mesa e sentir a textura dela, esse sentido de você pegar uma pele e sentir a textura dela, esse sentido de tocar uma flor, esse sentido de tocar a água, de tocar uma casca de árvore, de tocar um tecido, de tocar a terra, a grama, de tocar uma fruta.
de tocar frutas diferentes, de tocar uma nuvem, de tocar o que quer que seja. Esse tato, que ele é na mão e com o próprio corpo, você está tocando as temperaturas, os climas e tudo. Esse tato é um sentido. Existe a natureza e existe a capacidade de experimentar essa natureza. Isso é uma criatura, você é uma criatura. E a perfeição é exatamente isso. A criatura pode experimentar tudo que foi criado. Então você tateia. Isso é um talento, uma capacidade humana. Você não só foi criado, mas como você não é insensível, você tem sensibilidade em cada coisa. Esse é um dos sentidos. Você tem a audição. Eu estou aqui e estou ouvindo um monte de sons. Eu estou numa avenida e essa hora os carros já começam a circular. Os carros já começam a fazer barulho, passa ônibus, e passa um carro mais barulhento, e passa uma moto. E então os sons eu estou ouvindo. Eu ouço o som do silêncio na sala, do vácuo. Aquele som que fica zumbi, como um zumbido. Porque eu refinei os meus sentidos. Eu gosto muito de música. E os sons dos mais suaves, baixos, aos mais altos, dos agudos aos graves. Esse corpo está apto a percebê-los todos. O sabor das coisas, de uma fruta, quando você a morde, aquele caldo da fruta que teu paladar percebe o gosto dele. Todas as texturas, tudo que você come, as cores, as texturas, o cheiro, tudo, são sentidos perfeitos. Você tem um corpo com toda a capacidade visual. Agora mesmo estava tudo escuro, era noite. Da janela, que é uma janela grande, que tem aqui exatamente ao meu lado, na realidade duas bem grandes, através desse, eu não vou falar a marca, né? Através desse vidro, você olha do lado de fora e você vê os prédios. E o céu está azulzinho. Mas ele, há uns minutos atrás, não estava assim. E para experimentar isso, eu tenho que ter visão. É um sentido para perceber a luz na natureza, para perceber as cores. Eu, como artista, eu preciso e vejo muitas cores. As formas de vida. Às vezes eu fico andando na rua, no shopping, ou qualquer ambiente, e eu fico vendo a variedade de formas humanas que existem. Existe a variedade de pássaros, existe a variedade de cores na natureza, e existe a variedade também de formas de vidas humanas. E eu fico olhando seres humanos, como eu crio, né? Então eu fico imaginando, eu criando os personagens para uma história, para um roteiro meu mesmo, criando um personagem, criando uma história onde esses personagens atuariam, e eu escolheria muitos desses seres humanos que eu vejo para compor a história, a peça teatral que eu criaria. E eu fico vendo, as pessoas são completamente loucas e diferentes. São mundos, sabe? Não só o mundo interior que cada pessoa vive, porque isso, o intelecto é mais um sentido, a percepção, o raciocínio. Mas cada sentido, o sentido do paladar, o sentido de beber. Se você olha todos os líquidos que existem, o gosto de cada um deles, do iogurte, do leite, o gosto das frutas, o gosto do vinho que produzimos, o gosto do uísque, o gosto da cerveja, para quem gosta de cerveja, né? Para
aquele gosto amargo do trigo, da cevada, do milho. Se você olha, é tão perfeito tudo. E o Criador fez tudo isso. Mas Ele também fez que esses elementos que compõem esse corpo, eu estou falando aqui, estou vendo uma imagem da anatomia humana, anatomia esotérica humana, né? Onde eu vejo as redes neurais e tudo isso, todos os pontos da acupuntura e os chakras. É uma imagem que eu tenho no PowerPoint, que eu estou com ele aberto no notebook, falando sobre a identidade, e na identidade o que está por trás da pele, o que está por trás da matéria desse corpo, a parte elétrica do corpo. Você é a alma, a vida, a energia, você é a luz. E isso não tem a ver com o corpo, nem com a parte elétrica do corpo. A parte elétrica do corpo é que faz o corpo funcionar, não a vida funcionar, não a vida eterna funcionar, não o que você é funcionar. É você que, estando no corpo, faz o corpo ter atividade e funcionar. É você que entra no corpo, e uma vez que você entrou no corpo, lá quando o feto, lá na junção do óvulo e do espermatozoide, lá quando começou a matéria, a escultura ia começar ali foi soprado, ali foi colocado o ar dentro da garrafa, ali foi colocado o Espírito Santo, ali foi colocado você nesse corpo. E é você, por você estar nesse corpo, esse corpo funciona. Ok? Não é assim, uma hora o corpo vai falir, os órgãos vai falir, porque ele tem prazo de validade. E nesse momento você não poderá mais estar usando esse corpo. Tá? Mas por enquanto você pode usá-lo, por enquanto ele está apto para manter você aí, para que você possa dirigir esse corpo e existir nesse mundo. O que acontece é que você acredita que você é esse corpo. E você trata a si mesmo como a vida dentro, e como se a vida fosse uma carga de bateria, e não o espírito. E às vezes, você até tem uma informação de que você é espírito. E quando você tem informação de que você é o espírito, qual é o espírito que você pensa que você é? O corpo ectoplasmático, o corpo astral, o corpo pensamento. Esse não é você. Esse é mais um veículo. Entende? Esse é produzido, porque o plano ectoplasmático ele é moldável, e ele adquire a forma da tua identidade. Então, tua identidade é o corpo astral? Não, tua identidade é um arquivo, que você se identifica com esse arquivo, e você acha que você é isso. É o acúmulo de experiências, é o arquivo. Eu sou bom, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou ruim, eu sou a minha profissão. Você se identifica com isso, você aprende, adquire mais um diploma e você se torna mais aquilo. Isso não é você, mas você se torna isso também. E cada coisa que você aprende, você se torna isso. Estou olhando o sol entrando, a natureza é maravilhosa. Né? O sol está aqui batendo na minha sala e está linda. Está lindo. Vou até mostrar para vocês, está lindo. Vamos ver se eu consigo pegar. Peguei? Peguei um pouquinho lá. Tá vendo? Aqui é o meu habitat. Tá vendo? Essa é a minha casa, a sala da minha casa, onde eu dou
as minhas aulas, onde eu faço os meus cursos. Aqui eu tenho basicamente 30 lugares. E nesse ambiente eu dou meus treinamentos espirituais, meus treinamentos de experiências da meditação e comportamentais. E outras atividades que eu uso também. Ontem mesmo eu estava dando um treinamento sobre o conhecimento, sobre a meditação. Para preparar as pessoas para aprender a meditar. E para algumas pessoas que já meditam ter entendimento do que elas têm. E essa experiência é maravilhosa. Se você vive nesse mundo, se você existe nesse mundo, sem consciência, sem o conhecimento, não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Por quê? Porque você não sabe. Você tem fé. Eu vou falar a diferença entre fé e saber. Fé e conhecer. O que é ter fé? Fé é quando você escuta falar que existe um Criador. Fé é quando você ouve falar que você é a essência. Fé é quando você assiste a sincronicidade da vida, as coisas acontecendo à sua volta com você, e você olha tudo isso e você sente que existe um poder cuidando de tudo. Aí você sente fé. Você sente confiança de que está sendo cuidado, de que o Criador está aí, que Ele é perfeito, que Ele fez tudo e Ele está cuidando de você. Né? E Ele está cuidando de você, e você tem fé nisso. Conhecer é outra coisa. Conhecer, você não só ouve falar, mas você sabe. Você fecha seus olhos e você vê essa luz tão cantada. Você vê essa essência tão cantada. Você bebe desse líquido espiritual, desse líquido imortal, da água da vida. Porque a essência, ela é líquida. E quando você percebe o corpo de Deus, quando você percebe as formas que a matéria pode experimentar do Criador, que quando o homem pode experimentar Deus, o que ele vê, o que ele ouve, o que ele conhece, o que ele tem contato. E o primeiro contato, a primeira experiência é o raciocínio. Você vê a luz e o teu raciocínio diz: nossa, Deus é a luz. E você tem acesso a ouvir o som produzido. Na verdade, ele não é produzido. O som que Deus é. Porque Deus é a própria música. Deus é o próprio som. E você ouve isso. E teu raciocínio diz: nossa, existe som na luz. Aí vai você. E você tem a experiência dessa luz, dessa música, e você percebe a vibração dela, o movimento dela. E aí você fala: existe movimento, existem texturas e densidade na experiência, existe um movimento na luz. A luz se movimenta, vibra. Movimento e vibração são palavras nossas, né? Palavras do ser humano, que ele encontrou para traduzir. E aí você pega e percebe a água da vida. E você percebe que Deus é líquido. E aí seu raciocínio olha e fala: por isso eu tenho 70% de água. Por isso a Terra é composta de muito líquido.
Por isso existe muito. Aí o elemento água é tão importante. Aí você raciocina e fala, nossa. E aí você tem experiência interna e você constata. Água viva, água da vida. Aí você percebe que Deus, que essa luz tem o estado líquido. E o estado líquido a gente pensa que é uma coisa criada. As luzes que a gente vê, a gente pensa que é uma coisa criada. Os sons que a gente ouve, a gente pensa que é criação, que é uma coisa criada. Tudo que você sente, tateia nesse mundo, as formas, as densidades, as texturas, é uma forma criada. Que Deus é outra coisa. Não. Você está tocando e você faz parte do corpo de Deus. Peraí, o que é isso que esse cara está falando? Estou falando que a criação é Deus. A criação é Ele, em sua forma densa. Ele mesmo se solidificou na densidade suficiente da criação. Ele mesmo vibrou na vibração específica para criar cada elemento conhecido. Mas ele criou de si mesmo, consequentemente, ele criou de sua porção, entre aspas, não é porção, é maneira didática, não é racional. Ele mesmo criou de sua característica líquida. O que é líquido no universo é porque ele é líquido. E tudo o que a gente conhece de criatura é porque o Criador é igual. Em essência, tudo que você conhece, os elementos da matéria, a essência, ela é esses elementos. Sem a forma. Imaginem o elemento água sem a forma da água. Imagine tudo que você conhece como líquido. Imagine tudo que você conhece nesse universo, os oceanos, a água que compõe o corpo humano, a água que compõe cada. Você olha cada forma e você fala, tem água. Se tem água, tem vida. Tem um planeta novo, tem uma estrela nova. Se tem água, tem vida. Porque você associa. As criaturas vivem. As criaturas são Deus vivendo em Deus. Onipresente, onisciente, onipotente. As formas é o próprio Criador experimentando seu próprio corpo, sua própria criação. Ele criou e viu que era bom. É doido isso, né? Mas é a coisa mais linda que existe. Quando passa de você aquele ponto da fé para conhecimento. Quando o que você conhece como fé deixa de ser eu acredito para eu vejo, eu sei. Eu estou sabendo. Eu estou experimentando, eu estou constatando a essência. Quando você olha em todos os sons que existem, ele é a criação, e a criação é o mesmo Criador, produzindo uma variedade de sons externos, músicas externas. Música é música mesmo, e som é o som produzido pelas formas, pelo ar passando entre elas, pelo som do trovão e a luz
todos os elementos que você conhece. É a exteriorização do Criador. Não existe Deus em um ponto e a criação em outro ponto. A onipresença não seria onipresença. Onipresença é Ele. Entende? É uma coisa só. É um corpo só, por isso onipresente. O universo e Deus é a mesma coisa. Quando você toca a matéria, você está tocando Deus. Quando você raciocina, quando você existe, a própria existência é Deus. Fechar os olhos, a criatura que é Deus, fechando seus olhos para ver a si mesmo, ver Deus sem forma, em essência. Esse é o propósito da vida humana. O propósito da vida humana não é só fazer o que o ser humano faz nesse mundo. Não é só isso. O propósito da vida humana é que esse corpo humano tem todas as condições para experimentar o Criador, para entender o Criador. Por isso é que até o processo de volta é uma obra-prima. Até o processo de voltar para casa, Deus criou o processo. Ele criou o livre-arbítrio, Ele criou uma lei que faz com que a criatura não necessariamente precise, deva voltar para casa. Porque nenhum ser humano, nenhuma forma tem obrigação com seu Criador. Na verdade, é meio relativo falar isso, mas quando o Criador fez esse universo, quando o Criador fez você, Ele fez para que você faça o que quiser. Desfrute como quiser. Da criação de você e do que Ele fez. Ele não criou tudo isso e falou assim, só que tem uma coisa, hein? Eu sou seu Criador, você me deve. Não existe isso. Quando Jesus estava vivendo nesse mundo, Jesus é um exemplo, uma referência de peso. Quando Jesus estava vivendo nesse mundo, Ele não quebrou a lei do livre-arbítrio. Mesmo sabendo que, por Ele não quebrar essa lei, as pessoas iam usar o livre-arbítrio e escolher o lado da ilusão. E esse lado da ilusão fez com que Ele fosse para o sacrifício. Ele podia ter quebrado a lei, não quebrou. Ele tinha poderes para isso e não usou. Entende? E se você olha, você tem a graça. Eu me lembro de um mestre que ele falava assim, existem, não lembro se eram 3 ou 4 graças. Ele falava assim, a primeira graça é ter nascido num corpo humano. O segundo presente, a segunda graça. Eu não lembro bem se era a sequência essa, mas é você encontrar o mestre perfeito. Porque ninguém vai ao Pai senão pelo toque de um mestre. E aí você conhecer quem é esse mestre. Pedir o conhecimento a Ele. Peça e será dado. Receber o conhecimento é outra graça. Realizar esse conhecimento é outra graça. Tem tanta graça.
você ser uma dessas pessoas agraciadas com tudo isso. Não pode haver, a minha avaliação, maior presente. Maior presente não é a riqueza conseguida na matéria. A matéria está aí, ela já é sua. Aí você chega e tira da mão do outro que está segurando para ter o prazer de estar na sua mão durante. Porque você vai perder tudo. Durante um período. Eu me lembro que uma vez eu fui comprar um carro para uma pessoa. E eu comprei o carro e fui entregar. Eu fui, paguei o carro, comprei o carro, peguei o carro, levei até a pessoa para que apresentar e falar, esse é seu carro. E a pessoa chegou, o carro era dela. A pessoa chegou, olhou o carro, saiu de casa, foi para a garagem, olhou o carro novo que ela tinha comprado, olhou ele e disse, o carro é lindo. Pega a visão, o carro é uma lição. Ele olhou o carro e falou, o carro é maravilhoso. Aí ele olhou e falou assim, com um restinho de lucidez, pena que eu não posso usufruir dele. Ele tinha acabado de comprar, era dele. Ele falou, eu não posso. E aí você olha e fala, como não? Se é seu, você acabou de comprar. Calma, essa pessoa estava com Alzheimer. Essa pessoa não dirigia mais, mal andava, às vezes antes saía de cadeira de rodas. E logo depois eu tive que montar uma cama de hospital para que essa pessoa, bem idosa, pudesse morrer em paz. E a gente pudesse até seu último momento cuidar dela num quarto montado para o final de uma doença de Alzheimer. Mas aquele momento de lucidez foi para mim uma lição. Você vai e corre atrás de tudo, consegue tudo nesse mundo. Quando tudo está na sua mão, que não é o objetivo dessa vida, mas você usou como sendo objetivo, e aí você foi correr atrás quando tudo estava na sua mão, você já estava velho demais. E não iria conseguir mais desfrutar de nada. Porque tudo que você conseguir nesse mundo, o Alzheimer te tira. E outra coisa, este corpo mesmo tem prazo de validade. Então, assim, viver nesse mundo correndo atrás do que é efêmero, viver nesse mundo, eu não estou falando que você não vai fazer isso, eu estou falando que você pode fazer isso. Eu não estou falando que estava errado eu comprar aquele carro para uma pessoa que tem Alzheimer. O carro era dele, tinha que olhar para o carro já era suficiente. Era o que ele podia fazer. Mas ele já não podia mais pegar o carro e dirigir por esse mundo. E se você olha, a história não é que você não vai correr atrás do sucesso ou de patrimônios, não tem nada a ver com isso, gente. É que você entenda que uma hora tudo isso não vai estar mais aí, nem mesmo o seu corpo. E se você olha com essa visão, você pode desfrutar de tudo, porque você sabe que tudo é finito e você não vai levar para onde você vai. O que é do pó fica no pó, o que é da alma vai para a alma, o que é luz volta para a luz. Na verdade não volta, né? Já é. Mas assim, essa visão de que isto é a verdade é que faz o ser humano sofrer. O ser humano sofre pela falta de entendimento. O ser humano sofre pela perspectiva de vida. A avaliação dele das coisas da criação, de toda a criação que existe. A sua avaliação nisso, a sua avaliação disso. Enquanto vive nesse mundo, a sua perspectiva de mundo
O entendimento é que lhe dá a qualidade de vida. Não é ter coisas melhor a qualidade. Sabe, eu me lembro de uma frase uma vez que eu fiz publicidade, né? Eu sou publicitário na identidade. E aí você olha, e uma coisa que eu ouvi era assim, acho que foi Epicúros que falou isso, que era um grego. Ele falou assim: eu estou vendendo uma casa, uma mansão maravilhosa. E ele fez um anúncio na época. Vende-se a mansão, isso aqui, maravilhosa, tantos quartos, blá, 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 blá. No final ele termina assim, como a gente vê algumas publicidades: felicidade não inclusa. Cara, isso é uma lição. Porque tudo que a gente vê é: seja feliz usando esse carro, seja feliz usando essa casa, tenha essa casa e seja muito feliz. Seja muito feliz bebendo tal refrigerante. Seja muito feliz fazendo isso, seja muito feliz fazendo aquilo. E ele dizia: é maravilhoso tudo que existe, felicidade não inclusa. E as pessoas são assim: eu vou tomar um milkshake e vou ser feliz. Quando eu estiver tomando aquele sorvete, eu vou ser feliz. Quando eu estiver abrindo a porta da minha casa, eu serei feliz. Eu não estou querendo dizer, gente, que não é para você ter, ou fazer, ou correr atrás. Não é isso. É mais gratificante você ter algo, conseguir algo, e saber que aquilo não é teu, é um presente dado, é um presente oferecido, chegou nas tuas mãos pela obra-prima do Criador. E tua personalidade, tua identidade, teu corpo, a alma dentro desse corpo, podem ter essas coisas por um período. Nada que você tenha vai ser seu para sempre. Entende? Aí você está aí vivendo nesse mundo, achando que vai ser feliz se tiver isso, vai ser feliz se tiver aquilo, vai ser feliz quando estiver na praia, vai ser feliz quando... Eu vou ser feliz quando... Entende, gente? Eu vou ser infeliz quando eu não tiver. Você... Felicidade e infelicidade dependendo de algo que você não controla. Você não controla. E não estou falando de não controla no sentido que não está no teu controle ter ou não. Não. Você pode até estar no teu controle ter e ter. Mas o fato de estar no teu controle ter e ter não quer dizer não tem felicidade inclusa. A felicidade, o paraíso, ele está na experiência de Deus. E não estou falando frase religiosa, não. Estou falando realidade. A essência, quando você vê que todo esse universo é infinito, nunca começou e nunca vai terminar, a energia. Quando você descobre que você, na verdade, é imortal, é a parte desse corpo que é imortal, não tem como você olhar isso. Não tem como. A felicidade, a paz, a bem-aventurança, a perfeição, ela está dentro de você. Ela não acontece quando você consegue as coisas, não. Ela está dentro de você. Tem gente que é feliz com nada, modo de falar, com o mínimo. Então a felicidade depende do carro, porque aquela pessoa não tem carro, como é que ela é feliz? O carro traz felicidade? Não, o carro traz uma emoção. Não ter nada traz uma emoção. As coisas trazem emoção, foram criadas para te emocionar, foram criadas para te envolver e te dar químicas no corpo.
E a perspectiva de mundo é o que está entre você e a verdade. A identidade é o que está entre você e a essência. Isso não quer dizer que você tem que destruir a identidade. Não. Isso quer dizer que a tua identidade é o filtro através do qual você pode ou não perceber o que está nos bastidores, a luz, a essência, Deus nos bastidores e a criação dele, que é o corpo dele, que é a matéria. Viver só na matéria ou viver a experiência com Deus, viver na matéria, como a matéria sendo um presente, você fazendo parte, que você faz parte da essência da luz, que você é luz, a experiência é outra. Totalmente outra. A experiência é maravilhosa. Sabe, você tem um monte de gente dizendo, faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado. Gente, todo mundo te chamando para, assim, aqui você será feliz, assim você será feliz, assim você encontrará a verdade, assim você isso, assim você aquilo, e todo mundo te falando, faça isso, faça aquilo outro, faça esse curso, faça, se você será uma pessoa melhor, e faça isso, faça aquilo outro. Gente, você está escutando tanta gente. Eu não quero que você seja religioso, mas eu quero que você escute Cristo. Eu não quero que você seja religioso, mas eu quero que você ouça-se, que você leia as palavras de Buda. Eu não quero que você seja religioso, mas eu quero que você leia as palavras de Krishna, de Rama, de Kabir, de Nanak, de Milarepa, de Shankara, dos 23 Budas, ou mais. Sabe, dos mestres do Egito, dos mestres da Índia, dos mestres da América do Sul, de Tupã, Jacairá. Sabe, as palavras deles, eles são as pessoas que mais têm credibilidade. Eles não são mentirosos, eles sabem o que estão falando. E há 2.000 anos, 5.000 anos, 7.000 anos, 12.000 anos, eles já sabiam o que nem sequer descobrimos ainda. Nós está tendo um reflexo do sol nos prédios maravilhoso aqui na frente. Sabe, os mestres sempre souberam. Eles sabem tudo. Nós é que não sabemos nada. E se nós temos que falar, lembra que é assim? Mas quem te indicou esse livro? Foi fulano. Você entende o que eu estou te falando? Quem falou que essa fruta é boa? Quem falou que isso aí cura? Quem falou que... foi fulano de tal. Foi fulano. A gente referencia. E quem referencia o que é verdade? Quem referencia a meditação? Quem referencia Deus? Quem referencia? Quem é a maior referência? Quem é a maior autoridade? Senão o Filho. Quem é a maior autoridade senão o Satguru? Quem é a maior autoridade senão o Guru? Quem é a maior autoridade senão o Mestre? Quem é a maior autoridade senão o Verbo feito carne? É essa autoridade que a gente tem que ouvir. É essa referência. Fulano disse isso, mas ciclano, que é o mestre, disse aquilo sobre isso. Eu vou ouvir quem? O que fulano disse ou o que ciclano falou. Eu vou ouvir o que o representante espiritual de alguma religião falou? Ou eu vou ouvir aquele em que a religião só existe porque ele falou algo, e eu quero ouvir o quê? Eu quero ouvir aquele que foi a origem que inspirou as religiões existirem. E se as religiões existem hoje, é porque o mestre deu origem, princípio a uma experiência. E as coisas existem, o entendimento existe do universo inteiro humano. Sabe, ninguém fez
maior diferença no planeta. Sabe, o melhor músico, o melhor cientista, o melhor médico, o melhor, sabe, as pessoas que contribuíram nesse universo, que significaram alguma coisa nesse universo, não chegaram nem aos pés da transformação, do significado, da importância de um mestre perfeito. Entende o que eu estou falando? A passagem por um mestre nesse mundo alterou histórias. As civilizações são baseadas nas mensagens daquele mestre, nos ensinamentos. Eles pegam aquilo e transformam em todas as leis e as coisas, baseadas nessa referência. Baseado em Sócrates, baseado em Platão, Platão não foi mestre, foi Sócrates. Baseado em Sócrates, baseado em Cristo, sabe, cada cultura teve seu mestre. E as coisas são baseadas nessa cultura, naquele mestre. A referência do mestre. Eu fico bravo. Eu fico nervoso. Porque eu vejo as pessoas acreditando em tanta gente, em tanta coisa. Acreditar no mestre não é ser religioso. Nenhum mestre é religioso. Jesus não era cristão. Buda não era budista. Eles eram o verbo feito carne, dando uma experiência. As pessoas, quando se reúnem para falar de um mestre, criam as religiões com suas interpretações, como diz, obtusas. Eu não estou falando mal das religiões. As religiões são consequência da passagem de um mestre. A passagem de um mestre deixa um rastro religioso. Deixa um rastro para a ciência ir atrás e buscar entender quando ele diz Deus é luz, onipresente, onisciente, onipotente. Os cientistas vão atrás, desvendando isso, provando, mostrando para o ser humano que uau, é verdade, comprovando. Sabe, todas as formas de inteligência livre-arbítrio é isso. Isso é livre-arbítrio. Você não quer ouvir o mestre? O mestre é o Filho. Pai, Filho e o conhecimento, o Espírito Santo. Você não quer ouvir? Você está trilhando o caminho de Adão, que não queria Deus como referência. Ele não queria. Ele queria ver o mundo pela sua própria visão. Como seria o mundo, assim, ele iluminado, né? Adão enquanto no paraíso, não Adão depois de expulso, Adão antes de ser expulso. Ele olhava e falava assim, sabe, um cachorrinho, não sei se a primeira criação foi um cachorro ou um dinossauro, não importa, mas aquele dino lá, o dino que está vivendo na criação aí que você fez, Deus, né, Pai, ele não sabe que ele é luz, ele não sabe da sua existência, ele não sabe que foi criado, ele não tem consciência que foi criado, ele simplesmente existe, sem cabeça, sem consciência, ele simplesmente existe. E você vive como um dino. Eles eram os sáulios, né? Eles eram os lagartos. E você, o Homo sapiens. Sabe, tem o macaco, tem o cachorro, tem o gato, tem os felinos todos.
tem os morcegos, tem os cavalos, tem todos os mamíferos, todos os bichos criados. Você é um bicho, sabia? Você é um bicho. Todos os bichos criados são felizes sem saber da existência de Deus. Ah, mas como você sabe disso? Deus mesmo falou através de um mestre. A única criatura que pode experimentar Deus. Deus está dentro de todos. Mas a única criatura que conscientemente pode buscar a Deus, conscientemente escolher estar com Ele, conscientemente ser Ele, voltar para casa, usar o livre-arbítrio para voltar para o paraíso, usar o livre-arbítrio para trilhar o caminho contrário de Adão. Na verdade, nós somos Adão. Ok? Nós somos a consequência de Adão. Ok, gente. Amanhã continuamos, ok? Ontem eu gravei, mas numa outra plataforma, e eu não consigo fazer aquela plataforma, aquele vídeo está aqui, e em outras plataformas eu meio que quase que perdi o vídeo. Vamos ver. Se alguém entrar ainda consegue assistir, mas eu nem posso falar para você que plataforma que foi, porque eu fiz errado. Eu fiz uma plataforma, mas num perfil que vocês não fazem parte dele. Num perfil que vocês não são seguidores dele. Então vocês não receberam anúncio deles. Ok? Porque nessa plataforma vocês conseguem, nesse perfil, vocês conseguem ser avisados. Por isso que eu digo, me sigam em todas as plataformas. Eu posso usá-las todas ou estar em alguma. E ontem, quando eu percebi, eu já tinha gravado mais de meia hora. Aí eu percebi, eu olhei e falei, nossa, esse perfil, é um perfil que eu criei, profissional, que eu tenho poucos seguidores. Eu não divulguei esse perfil. Então vocês não estavam nesse perfil para serem avisados do vídeo. Por isso que eu digo, sigam-me em todas as redes sociais. Se eu errar alguma vez, não é para errar, mas se eu errar alguma vez, ou alguém tirar algum perfil desse, vocês usam outro. Ok, gente. Amanhã, 6h33, outra live, ok? Obrigado por todos que estavam até agora comigo. Eu vou pedir para vocês me sigam nas redes, me sigam. Tá? Eu vou mostrar minha cara muito de perto, porque eu quero ler o negócio aqui. Nossa. Tanta gente que eu não sei quem é. Gente, por favor, eu deixo sempre meu telefone pessoal no primeiro comentário. Então, é um telefone pessoal meu, no meu celular. Então, peguem ele, porque ele vai estar ligado a uma plataforma e vocês me adicionam e eu adiciono vocês, porque o telefone eu não atendo, tá? Se não tiver quando tem uma identificação, quando está ligando e aparece o nome da pessoa, porque eu já estou com ela nos meus contatos, aí ele vai identificar. Então, quando toca o telefone, aparece o nome. Quando aparece o nome, eu sei que eu conheço, eu sei que é você. Mas se você não pegou esse telefone meu e não avisou quem você é, se eu não tiver teu nome como meu contato, eu não vou pegar. Você vai pegar o número e dizer, oi, eu sou fulano de tal, porque eu não sei. Eu não sei teu telefone, eu não sei nada. Ok? Então façam isso. Amanhã estaremos juntos. Obrigado por todos estarem comigo. Graça e paz.